Hora de falar sobre reforço paraguaio no Vasco. Cada dia que passa e mais um jogador chega ao Cruz Maltino. Confesso que eu não sei de onde está saindo tanto dinheiro, mas o torcedor do Vasco tem motivos para estar mais animado. O último dos reforços, Brian Grance. Esse cara é um meio-campista de só 18 anos de idade que pertence ao Olímpia e foi, no início dessa semana, colocado como um possível reforço do São Paulo. O tricolor desmentiu a negociação. A mesma imprensa paraguaia agora crava que o Brian Grance será contratado por empréstimo com opção de compra. Importante registrar que esse jogador ainda é bem jovem, nem é titular no Olímpia, mas é tratado como uma grande promessa de seu país. Ele se juntará a Thiago Mendes, volante, Robert Renan, zagueiro, Matheus França, meio atacante e Andrés Gomes, atacante. E a lista de reforços deve aumentar nas próximas horas. Carlos Cuesta só depende da assinatura, da realização de exames médicos e da assinatura do contrato para chegar por empréstimo de 1 ano e meio junto ao Galatasaray. O acordo entre os clubes está fechado. Quero contar também que Nathan Silva segue sendo um alvo, uma alternativa do Vasco. O Nathan Silva já foi jogador do Atlético, hoje pertence ao Pumas. A primeira oferta havia sido recusada pelo time mexicano. O Vasco melhorou as condições do negócio, restava apenas um acordo com o Atlético Mineiro. A ideia do Pumas é que o Galo ficasse só com 10% do valor final da operação, enquanto o Atlético tem direito a 20%. E corrobora muito bem com o que eu penso, assim, com o que eu penso do Hugo Moura. Que, cara, ele pode ter feito um jogo muito bom. Só que com 10 minutos de jogo, ou melhor, com 9 minutos de jogo, ele cometeu um erro grave. Um erro grave que faz o Vasco sair atrás no resultado. Um erro grave que, mais uma vez, acaba comprometendo o Vasco da Gama. E eu discordo completamente do Diniz quando ele diz que o Hugo Moura fez todas as partidas como zagueiro bem. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Rapaz, eu não vou nem falar do Atlético Mineiro, eu não vou nem falar o jogo que ele entregou contra o Palmeiras, o passe errado. Eu vou lembrar aqui a partida contra o CSA, primeiro jogo da Copa do Brasil, o centroavante Thiago Marques ganhou praticamente todas as bolas quando o Hugo virou zagueiro. E ele comete uma falha no segundo tempo que quase sai um gol do CSA na Copa do Brasil. Então assim, cara, é muito complicado. Eu não vou ficar batendo no Hugo hoje. Eu acho que pra ser muito sincero, cara, eu vi um Vasco equilibrado. Se você for olhar o jogo de forma geral, nas fases do jogo, vai ser até grave o que eu vou falar aqui agora. Mas olhar o contexto do jogo inteiro e comparar, por exemplo, com a maior alegria que a gente teve recentemente, que foi o 6-0, eu te digo que eu saí mais satisfeito olhando todas as fases do jogo e da forma como o Vasco jogou hoje, de forma equilibrada, contra um adversário que é bem melhor do que o Santos, que é o Botafogo, do que eu saí no 6-0. Vai parecer loucura o que eu tô falando aqui. Talvez você me ache louco, mas eu saí mais satisfeito com o jogo de hoje, com o desempenho do Vasco hoje, olhando o jogo com bola e o jogo sem bola, do que eu saí na partida contra o Santos. Eu fiquei muito mais feliz no jogo contra o Santos. Eu fiquei muito mais alegre. Isso aí me deixou muito mais radiante. Mas se você for olhar as fases do jogo, a forma como o Vasco se comportou, tirando de fato a bola do Botafogo aos 9 minutos de jogo, eu fiquei mais feliz com o jogo do Vasco hoje. Mais feliz não, perdão. Mais satisfeito com o jogo do Vasco hoje. Eu olhei para um futuro mais promissor do que eu olhei no jogo contra o Santos. Então, primeiramente, eu quero dizer aqui que eu fiquei satisfeito. Primeiramente, eu quero dizer aqui que o Vasco mereceu a vitória hoje. Eu não diria que o Vasco jogou muito mais do que o Botafogo, que o Vasco realmente tinha que ter ganhado, foi um absurdo não ter ganhado. O empate, eu acho que ele reflete um equilíbrio. Eu acho que o empate, ele reflete um Botafogo que tem melhores jogadores, um Botafogo que tem um time que tem um investimento altíssimo, um Botafogo que faz uma temporada bem mais equilibrada do que a do Vasco, apesar de ter sido eliminado na Libertadores. Mas eu acho que o jogo de hoje mostra pra gente o seguinte: o Vasco tá vivo, cara. O Vasco tem condições de passar. O Vasco vai pro Newton Santos encarando o Botafogo de peito aberto. Pô, Pedrosa, isso quer dizer que vai passar? Cara, não quer dizer. É muito difícil que isso aconteça. Eu acho que o Botafogo dentro de casa, hoje, inclusive, o fator casa pro Botafogo, ele é mais determinante do que, infelizmente, pro Vasco em São Januário. O Vasco não consegue vencer em São Januário
desde o dia 17 de maio no Brasileirão, que foi contra o Fortaleza. A última vitória do Vasco em São Januário foi contra o CSA, que é um time de Série C. E hoje, novamente, apesar do Vasco ter jogado bem, e eu acho que jogou bem mesmo, de forma equilibrada, São Januário, novamente, não conseguiu fazer a diferença, mesmo com a festa maravilhosa da torcida, mesmo com o bandeirão, com o show de luzes, com a torcida apoiando e tudo mais. Novamente, o Vasco não conseguiu vencer. Então, se você for olhar para o Newton Santos hoje, o Botafogo é um time mais forte no Newton Santos do que o Vasco em São Januário. E olha que isso é muito doido, né? Porque nos últimos 2, 3 anos, digamos assim, o que fez o Vasco permanecer na Série A, o que fez o Vasco chegar longe nas fases de Copa do Brasil, foi São Januário. Mas, de forma geral, voltando aqui pro início da partida, cara, eu tava até comentando com o Cazé, com o Donan, com a galera que eu assisti o jogo hoje. É certo que o Vasco ia tomar gol. Era certo que o Vasco ia tomar gol, porque, infelizmente, um time que não tem zagueiros é muito vulnerável. E o David Ancelotti, inteligente do jeito que é, se ele viu 3, 4 jogos do Vasco nessa temporada, principalmente jogos recentes, ele vai perceber que o time do Vasco não tem zagueiros. E quando eu digo isso, cara, novamente, eu não quero depreciar o Hugo Moura, nem mesmo o Lucas Freitas. Eu acho que o Lucas Freitas fez um jogo ok hoje, tá? Eu acho que ele realmente fez um jogo, talvez até bom, dá pra gente dizer assim. Mas mesmo assim, isso não altera a fragilidade do sistema defensivo do Vasco. O Alex Telles, ele cruza uma bola sem nenhuma pressão no portador da bola. O Paulo Henrique, que é um jogador que eu gosto muito, mas claramente hoje parecia estar no sacrifício, ele não consegue fazer a pressão ali na hora do cruzamento. E o Arthur Cabral cabeceia uma bola sozinho. Tudo bem, foi da entrada da área. O Diniz, ele tentou dar algum tipo de passada de pano ali no erro do Hugo Moura. Mas, cara, o Hugo Moura, por não ter cacoete de zagueiro, ele não marcou o Arthur Cabral próximo. Muito pelo contrário, ele deixou o Arthur Cabral, tinha um espaço considerável, cabecear sozinho a bola. E aí, cara, com todo respeito ao Léo Jardim, que é um goleiro que já salvou o Vasco nos últimos 2 anos aí várias e várias vezes, inclusive na Copa do Brasil, se o Vasco ainda está na Copa do Brasil é por conta do Léo Jardim, pra mim ele falha. E, cara, eu fico olhando os comentários assim como se fosse algum absurdo falar que o Léo Jardim falhou. Eu sou fã do Léo Jardim, eu acho ele um baita de um goleiro, acho ele um dos melhores do Brasil, mas o Léo Jardim é o goleiro mais bem pago da Série A do futebol brasileiro. A gente está falando de um goleiro que ganha 1 milha quase. É quase 1 milha. Um goleiro do nível dele, e até por isso a gente só cobra de quem de fato a gente espera alguma coisa, ele não pode tomar um gol daquele. Com todo respeito. A bola para mim é defensável. É uma cabeçada, quase da entrada da área, que quica no chão, dificulta um pouco mais, mas pra mim faltou explosão naquele momento ali. Faltou reflexo. O garoto na coletiva até fala, né? O Lucas Pedrosa falou que foi falha. Pô, irmão. Acho até engraçado, mas assim, realmente, eu acho que foi falha. Pra mim, foi falha. Então, assim, tem um gol que pra mim é um erro do sistema defensivo, que tem uma falha do Hugo Moura, que não conseguiu marcar o Arthur Cabral de forma mais contundente naquele momento, e a falha do Léo Jardim. É uma sequência de falhas e principalmente de uma identificação do próprio David Ancelotti, que sabe que o Vasco tem um sistema defensivo muito frágil. Antes do gol acontecer, aos 5 minutos, já tinha tido uma jogada idêntica a essa, e ele coloca 2 centroavantes no jogo de hoje. Ele prefere deixar o Savarino no banco e coloca o Cris Ramos, que é um reforço do Botafogo, fez até 2 gols contra o Juventude no jogo passado, e foi o cara que mudou o jogo, inclusive, do Botafogo contra o Juventude, e coloca o Arthur Cabral. E ele já tinha testado isso, porque o gol do Botafogo, o segundo gol do Botafogo contra o Juventude, sai de um passe do Danilo, deixando a parede para o Arthur Cabral e o Cris Ramos fazendo o gol. Então, quando ele coloca 2 centroavantes, claramente o estilo de jogo do Botafogo era, primeiro, a gente vai tentar uma transição rápida e a gente vai utilizar as bolas longas. Para quê? Para que você deixe esses 2 homens, tanto o Arthur Cabral quanto o Cris Ramos, a todo momento com o Lucas Freitas e o Hugo Moura, que são 2 jogadores que, em duelos físicos, digamos assim, eles, teoricamente, levariam a desvantagem. Mas, durante o jogo, para ser sincero com vocês, eu não achei o Hugo Moura mal após a falha dele. Acho que ele fez um bom jogo até, nos duelos e tudo mais. O grande problema é que a gente sempre vai falar assim, o Hugo Moura jogou bem hoje, mas ele falhou no gol do Botafogo. O Lucas Freitas jogou bem hoje, mas ele falhou no gol do Juventude. E a gente está sempre no mais. A gente está sempre no mais. A gente está sempre tentando olhar o copo meio cheio, mas na verdade o copo está sempre meio vazio pro Vasco. E aí, cara, depois que o Vasco toma o gol,
eu acho que o time de verdade não sentiu o gol tanto assim. Também tem a ver com a velocidade com que o Vasco empatou o jogo. Numa bola ali parada, em que o Felipe Coutinho cruza, o Nuno acaba pegando o rebote e consegue também fazer o bom passe para o Jair. E desse, meus amigos, desse e também do Barros, eu quero falar com muita calma. Eu quero falar com muita tranquilidade desses dois atletas hoje, que para mim foram os melhores jogadores do Vasco em campo. Jair e Barros. Se o Vasco hoje conseguiu competir diante do Botafogo, é claro que isso tem a ver com o coletivo, mas passa diretamente pelo jogo desses dois volantes. Passa diretamente pelo poder de marcação do Barros, pela quantidade de áreas no campo que ele conseguia preencher, como ele mordeu, como ele competiu, e não só competiu e mordeu, mas também quando tinha a bola no pé, conseguia tocar rápido para sair, sem fazer graça, sem inventar e tentar fazer o que não sabe. Muito pelo contrário. E tudo isso, aliado à qualidade do Jair, fez com que o Vasco, diante de um meio-campo, com Danilo e Marlon Freitas, fosse melhor do que o Botafogo. Eu acho que o jogo, de forma geral, foi bem equilibrado. Mas o Vasco, ele foi levemente superior ao Botafogo, e isso passa muito pelos jogos do Barros e do Jair. Primeiro porque você tem saúde. Galera que me acompanha aqui sabe que eu falo muito bem de duas coisas. Primeiro, a qualidade do Jair, que indiscutivelmente é o melhor primeiro volante do Vasco da Gama, com a bola no pé principalmente. Eu não sou cego, eu sei que o Jair não é o mais marcador, eu sei que o Jair não é o mais intenso, até porque é um jogador que acabou de ter uma lesão grave, mas cara, o Jair já foi um dos melhores volantes do futebol brasileiro. O Jair do Atlético Mineiro, em seu prime, digamos assim, ele era um volante que jogava muita bola. E hoje, cara, depois de muito tempo, eu pude ver um Jair próximo daquele Jair que eu vi lá no Atlético Mineiro. Jogando futebol, sendo importante sem bola também, disputando as bolas no meio, criando oportunidades, até arrastar. Hoje ele arrastou. O lance que o Verratti perde o gol, que o John vai muito bem também, mas que o Verratti perde o gol, é um lance que o Jair dribla 2 e dá uma assistência pro Verratti. Então assim, cara, o jogo do Jair hoje foi muito impressionante, mas não pra mim. O Vasco tem, isso é dado, tá? O Vasco tem 2 vitórias pós-Copa do Mundo sob o comando do Fernando Diniz. As 2 o Jair foi titular. As 2. Salve, salve, família Cruz Maltina. Muito bom dia. Bem-vindo ao canal Vasco 98. Agradecendo as imagens aí do canal do Lucas Pedrosa. Se você não é inscrito aí no canal dele, se inscreva. O canal do Nicola. São canais que a gente agradece por ceder as imagens. Pede também vocês para se inscrever no canal do Lucas Pedrosa, o canal do Nicola. E é isso aí. Bem, já deixou o like? Tá esperando o quê? Deixa seu like aí, se inscreva no canal e ativa aí o sininho de notificações. Vamos, porque tem muita informação, tem muita opinião. Hoje será um vídeo de informação e opinião. E a gente abre falando aqui sobre o jogo de ontem, né? O empate do Vasco da Gama aí contra a equipe do Botafogo. O Vasco que fez uma boa partida em alguns minutos do jogo. Tá? Não foi uma partida toda que o Vasco fez bem. O Vasco oscilou muito aí na partida. Teve momentos que estava bem. Teve momentos que o Botafogo dominou o jogo. Então, 1-1 aí, na minha opinião, não foi um bom resultado, mas diante da partida foi. Tá, o Vasco teve chance aí. Teve um pênalti aí também que a gente vai falar. Aí que foi muito claro. Já teve muitos pênaltis desse jeito lá que o Ryan chutou na mão lá do Marlon Freitas e não foi marcado. Então o Vasco foi prejudicado sim. O pênalti era para ter sido marcado porque aquele chute ali, a bola ia pro gol. Então o jogador ali tava com o braço aberto. Então, na minha opinião, o Vasco foi muito prejudicado aí pelo Daronco, o que não é novidade, né? Se você está aí zangado, qual a opinião de vocês aí sobre essa lance aí do Daronco? Foi pênalti ou não foi pênalti? Deixa aí nos comentários. Agora a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, tá? Porque o Vasco fechou com o Carlos Cuesta. Carlos Cuesta é bacalhau. Carlos Cuesta chega até sábado aqui no Brasil, tá? O jogador já tá de malas prontas aí, vindo para o Brasil. Jogador que não deu certo lá com o Spartak de Moscou, mas agora o Admar Lopes fez uma engenharia maravilhosa. Pegou o jogador por um empréstimo de 1 ano. Então, parabéns aí o Admar por essa contratação.
Eu vejo muita gente questionando aí o Carlos Cuesta, mas é bom lembrar que o Carlos Cuesta é titular da seleção colombiana, que está classificada para a Copa do Mundo. Então, foi uma contratação muito boa aí do Carlos Cuesta. Sobre Nathan Silva, segundo o Lucas Pedrosa, a negociação deu uma esfriada, mas poderemos ter novidade. O Vasco ainda busca mais um zagueiro. O Vasco quer fechar aí com mais 2 zagueiros, o Carlos Cuesta e mais um. Mas a tendência, acredito, é que o Nathan Silva chegue ao Vasco. O Vasco já tem um acordo aí com o Pumas. E a tendência é que o Nathan Silva feche com o Gigante da Colina. Certo, galera? Dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e